E acontece neste momento a sabatina do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele é candidato ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga de Ricardo Lewandowski. Logo no início das perguntas, Zanin foi questionado sobre a relação de proximidade com o presidente Lula. Vou conversar com a Paula Cuenca, ao vivo, direto de Brasília. E como que o Zanin respondeu a essa questão em específico? Paula, boa tarde. Boa tarde, Darlison. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o advogado Cristiano Zanin não entrou em muitos detalhes a respeito de qual é esse grau de intimidade, de relacionamento com o presidente Lula. Mas deixou claro, respondendo a uma pergunta do senador Sérgio Moro, de que não foi padrinho de casamento de Lula, mas que tem uma relação que foi construída ao longo de anos de convivência. E que nesses anos de convivência teve esse contato maior, acredita inclusive que teve a indicação para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, justamente pelo presidente ter acompanhado todo o trabalho que foi desempenhado por Cristiano Zanin enquanto advogado, mas que a relação ficava somente dentro desse escopo. Ele até citou que nesse ano de 2023, o único momento em que ele esteve presencialmente junto com o presidente Lula foi no momento em que ele foi até o Palácio do Planalto para, de fato, receber o convite formal para ser o indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Então, que essa relação de convivência teria sido construída aos anos com o trabalho enquanto advogado e cliente, mas não deu detalhes a respeito de qual seria esse nível, então, de intimidade entre os dois. Claro que esse é um dos assuntos mais questionados aqui durante essa sabatina, já que a gente inclusive, divulgou essa notícia de que Cristiano Zanin foi o advogado privado do presidente Lula. Ele atuou, inclusive, defendendo o presidente Lula durante a Lava Jato, inclusive durante os processos que tramitaram junto ao Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições de 2022. Mas outros questionamentos também estão sendo colocados. Por exemplo, se Cristiano Zanin for, de fato, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, como que vai ficar a possibilidade dele julgar alguns casos em que ele poderia ser suspeito, ou seja, poderia ter uma parcialidade ali no julgamento? O senador Sérgio Moro questionou justamente sobre Lava Jato e Cristiano Zanin disse que é algo a ser analisado, porque não basta ser um assunto de Lava Jato e como ele atuou defendendo o presidente Lula nessa operação, não caberia dizer que então em todo o processo da Lava Jato ele não poderia atuar, ele já estaria sendo suspeito. Caberia análise e que existe a lei definindo exatamente quais são os pontos em que um advogado, na verdade, em que ele poderia ser considerado impedido de julgar esses casos. Mas tem outros questionamentos que também são feitos aqui. Ele se comprometeu a fazer um papel de pacificador entre os três poderes, afirmou que ele não acredita que pode acontecer o ativismo judicial do campo do direito, criar um novo direito, os magistrados criarem um novo direito que não está previsto em lei, que cabe legislar ao Congresso Nacional. E também, neste sentido, ele fez duas afirmações que devem chamar bastante atenção. Primeiro, ele afirmou que a droga é um mal que deve ser combatido, enquanto respondia a respeito de ações de segurança pública. E também, ao ser questionado a respeito de aborto, ele falou que o direito à vida é uma garantia fundamental da nossa Constituição Federal. Nessa perspectiva, é preciso enaltecer o direito à vida para se cumprir a Constituição Federal, mas ele complementou, afirmando que existe todo um arcabouço legal para as possibilidades em que uma interrupção da gravidez pode acontecer. Essa sabatina vai durar bastante tempo ainda, viu? São mais de 20 senadores que estão inscritos para fazer questionamentos e cada senador tem direito a fazer questionamentos por 10 minutos e Cristiano Zanin pode responder por mais 10. Então a gente deve seguir nesse processo até o final da tarde, até que Cristiano Zanin de fato possa ser, então, passar pelo processo de votação para a gente saber se o Congresso vai aprová-lo ou não como indicado ao Supremo Tribunal Federal.